de nascimento e morte, há comportamentos inesperados. Algumas estrelas não apenas queimam o combustível em seus núcleos, mas vão além. Elas consomem, elas devoram. Elas se tornam predadoras de seus próprios mundos. Em regiões distantes da galáxia, há estrelas que não se contentam em brilhar. Elas crescem, se expandem e invadem os domínios de seus planetas. Quando isso acontece, mundos inteiros que orbitavam em segurança por bilhões de anos são arrastados para dentro de seus antigos sóis. O calor e a pressão destroem atmosferas, evaporam oceanos, desfazem continentes em poeira cósmica. Este fenômeno dramático é conhecido como canibalismo estelar. O nome não é apenas poético, é preciso. Ele descreve o ato em que uma estrela consome não apenas planetas, mas às vezes outras estrelas. A física por trás desse comportamento é violenta, marcada por forças gravitacionais colossais e interações que desafiam o equilíbrio orbital de sistemas inteiros. Quando uma estrela entra na fase de gigante vermelha, ela pode crescer até centenas de vezes seu tamanho original. Nesta expansão, ela alcança órbitas antes estáveis. Planetas que orbitavam em segurança passam a mergulhar em camadas exteriores superaquecidas, onde suas estruturas se desfazem. A estrela os incorpora, ganha energia, gira mais rápido, e então brilha com um novo tipo de fúria. Mas não são apenas planetas que enfrentam esse destino. Em sistemas binários, duas estrelas podem orbitar em laços estreitos. Com o passar do tempo, a maior delas pode sugar material da menor. O resultado é uma transferência de massa que termina em fusão ou destruição. Duas estrelas que nasceram juntas acabam numa dança mortal, em que só uma sobrevive. O canibalismo estelar é um lembrete de que o universo não é apenas belo e majestoso. Ele também é brutal e imprevisível. A harmonia que observamos no céu esconde dinâmicas caóticas. O que parece eterno, muitas vezes, está prestes a ser destruído. Cada ponto de luz no céu pode esconder uma tragédia cósmica em andamento. Há sinais deixados por esses eventos. Estrelas com composições químicas alteradas, com excesso de lítio ou elementos pesados em suas atmosferas, emissões súbitas de energia, variações de brilho, restos de planetas em forma de anéis de poeira. São marcas de refeições antigas, rastros daquilo que foi engolido há milhares ou milhões de anos. Essas estrelas não têm intenção ou consciência. São governadas por leis físicas que operam indiferentes à beleza ou à destruição. No entanto, a narrativa que se constrói a partir delas nos permite compreender melhor não apenas como funcionam os astros, mas também o nosso próprio lugar neste universo. Somos passageiros em um sistema planetário sujeito às mesmas forças. Por trás de cada descoberta, há uma história esperando para ser contada. Uma história de colisões, engolimentos e sobrevivência. E é isso que torna o cosmos tão fascinante. Não apenas por sua escala, mas por suas tramas. A cada capítulo, uma nova camada se revela. E quanto mais se observa, mais se compreende que nada é estático, nada é seguro, nada é simples. Se essa jornada pelo lado sombrio das estrelas despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem também olha para o céu em busca de respostas. Há muito mais a ser explorado. Cada estrela tem um segredo. Cada planeta tem um destino. E juntos, vamos continuar desvendando os mistérios do universo. No silêncio do espaço profundo, as estrelas surgem como frutos da gravidade. Tudo começa em nuvens frias de gás e poeira espalhadas pelo vazio interestelar. Lentamente, essas nuvens colapsam sob seu próprio peso. A gravidade puxa, aperta, aquece. No centro da nuvem densa, a pressão se eleva a tal ponto que a fusão nuclear se acende. Uma estrela nasce do colapso e da combustão. A fusão nuclear é o motor invisível que mantém a estrela viva. No núcleo, átomos de hidrogênio se fundem formando hélio e liberando energia. Essa energia empurra as camadas externas da estrela para fora, equilibrando a força gravitacional que tenta esmagá-la. Enquanto esse equilíbrio se mantém, a estrela brilha de forma constante. O ciclo é estável, mas não eterno.
A fase em que a estrela funde hidrogênio no núcleo é chamada de sequência principal. Estrelas como o Sol permanecem nessa etapa por cerca de 10 bilhões de anos. Quanto maior a massa de uma estrela, mais rápido ela consome seu combustível. As mais massivas podem durar apenas alguns milhões de anos. As menores, por outro lado, vivem dezenas de bilhões de anos. A massa inicial determina o destino da estrela. Estrelas pequenas esfriam lentamente e terminam suas vidas como anãs brancas. Estrelas muito massivas enfrentam destinos mais violentos. A gravidade não perdoa o colapso interno. Quando o combustível acaba, o equilíbrio desaparece. A pressão deixa de conter o peso da própria estrela e tudo começa a ruir. Sem a fusão sustentando o núcleo, a gravidade vence. O centro da estrela colapsa. Em alguns casos, inicia-se a fusão de elementos mais pesados como o carbono, o oxigênio e até o ferro. Mas fundir ferro consome energia em vez de gerar. Nesse ponto, não há mais reação possível que sustente a estrutura estelar. O colapso se torna irreversível e violento. O colapso de uma estrela massiva pode gerar uma supernova. A explosão libera tanta energia que, por instantes, ela pode brilhar mais do que toda uma galáxia. O núcleo colapsado pode dar origem a uma estrela de nêutrons, composta por matéria densíssima. Se a massa for ainda maior, o colapso final leva à formação de um buraco negro. A gravidade domina por completo. Estrelas menores têm finais menos dramáticos. Quando o hidrogênio se esgota, elas se expandem, tornam-se gigantes vermelhas e perdem suas camadas externas. O que resta é o núcleo quente e denso, uma anã branca. Com o tempo, ela esfria e escurece. Mesmo sem grandes explosões, o fim é inevitável. A gravidade vence ao apagar a última fonte de calor. A gravidade age como um fio invisível que costura todas as etapas da vida estelar, desde o colapso da nuvem original até o destino final. É ela quem determina o formato, o brilho e a morte. Nenhuma estrela escapa de sua influência. A gravidade é constante, paciente e absoluta. É o arquiteto do cosmos e o juiz final de cada ciclo estelar. O equilíbrio entre pressão térmica e gravidade define quanto tempo a estrela viverá e como terminará. Esse jogo de forças é tão delicado que qualquer desequilíbrio desencadeia eventos de proporções colossais. A beleza está na precisão. Cada estrela brilha porque, por um momento, as forças opostas concordam, mas esse acordo tem prazo. Olhar para uma estrela é testemunhar um acordo temporário entre fogo e queda. O que brilha no céu não é apenas luz, mas o reflexo de um equilíbrio dinâmico. A vida de uma estrela é uma biografia escrita com gravidade e fusão. E mesmo as maiores entre elas não duram para sempre. A história termina sempre com a gravidade impondo seus limites. Uma estrela nasce com um equilíbrio delicado entre fusão nuclear e gravidade. Durante a maior parte de sua existência, ela permanece na sequência principal, onde o hidrogênio é fundido em hélio no núcleo. Essa é a fase mais estável da vida estelar. A estrela brilha com intensidade regular, sustentada por reações que mantêm sua estrutura em equilíbrio por bilhões de anos. Com o passar do tempo, o hidrogênio do núcleo começa a se esgotar. A fusão diminui e a pressão interna já não é suficiente para conter a gravidade. O núcleo então se contrai e aquece, iniciando uma nova fase. A fusão continua, mas agora em camadas ao redor do núcleo. A estrela começa a mudar de forma. As camadas externas se expandem lentamente para o espaço. A fase de expansão transforma a estrela em uma gigante vermelha. O aumento de temperatura no interior provoca a fusão do hélio em elementos mais pesados, como o carbono. Com isso, a estrela incha. Seu raio pode alcançar até centenas de vezes o tamanho original. A superfície esfria, adquirindo um tom alaranjado ou avermelhado. O brilho muda, mas a luz permanece. Durante essa fase, a estrutura da estrela se torna instável. Camadas são expulsas em ventos estelares. A gravidade ainda atua, mas o equilíbrio se torna frágil. Ondas de pulsação térmica fazem a estrela oscilar. Ela cresce
e diminui. A fusão ocorre em zonas distintas, criando um interior composto por conchas de diferentes elementos em combustão sucessiva. Em estrelas como o Sol, a fase de gigante vermelha marca os últimos estágios ativos. Quando o hélio também se esgota, o núcleo se torna inerte. As camadas externas continuam a se expandir até se desprenderem. O que sobra é o núcleo denso e quente, uma anã branca. A matéria que foi expelida forma uma nebulosa planetária que brilha por algum tempo ao redor. Nas estrelas mais massivas, o processo de fusão vai além do carbono. Elas produzem elementos como oxigênio, neônio, magnésio e até ferro. A formação de ferro, porém, é o limite. Fundir ferro consome energia, em vez de liberá-la. Quando isso ocorre, o núcleo colapsa. O colapso é tão intenso que resulta em uma supernova, um dos eventos mais poderosos do universo. A supernova marca o fim violento da expansão. A estrela se despede em uma explosão que espalha seus elementos pelo espaço interestelar. O que sobra pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. A matéria lançada pela explosão enriquece o meio interestelar, semeando o nascimento de novas estrelas e planetas com elementos pesados. A evolução estelar depende diretamente da massa. Estrelas pequenas têm finais silenciosos, enquanto as grandes encerram sua vida com ruídos cósmicos. Mas todas passam por fases de expansão. Esse inchaço é a resposta da estrela ao esgotamento do combustível. É uma tentativa de manter o equilíbrio por mais algum tempo, mesmo com o colapso iminente. Essas fases revelam a natureza transitória das estrelas. O que parece fixo e eterno no céu está em constante transformação. Cada fase de expansão é um aviso. A luz que vemos é o eco de processos internos intensos. O brilho da estrela é sustentado por lutas térmicas e pressões profundas. A estabilidade é uma ilusão que dura apenas um ciclo. O ciclo da estrela, do nascimento à expansão e ao colapso, mostra que mesmo os maiores corpos celestes seguem regras inquebrantáveis. A expansão não é crescimento, mas resistência. É o último gesto de energia antes da queda. O universo é construído por essas transições, e cada estrela que se expande é um lembrete de que tudo muda, até mesmo a luz. Planetas nascem do mesmo material que forma suas estrelas. Enquanto o núcleo da nuvem colapsa e acende a fusão, os restos ao redor se achatam em um disco. Nesse disco giratório de gás e poeira, grãos se agrupam, colisões ocorrem, massas crescem. A partir dessas colisões ordenadas surgem os planetas. São fragmentos que não se tornaram estrelas, mas compartilham sua origem. A estrela central atua como guardiã e fonte de energia. Seu brilho aquece, define zonas habitáveis, influencia atmosferas e molda os ciclos de cada planeta. Sem ela, não há clima, nem luz, nem ordem gravitacional. A estrela dita os ritmos do sistema. Sua massa central mantém os planetas em órbita, enquanto seu calor dá forma à superfície e à química de cada corpo. A relação entre uma estrela e seus planetas é regida pela gravidade e pela radiação. Planetas mais próximos sofrem calor intenso, perdem atmosferas, enfrentam ventos estelares abrasadores. Planetas mais distantes experimentam frio extremo, com atmosferas densas ou superfícies congeladas. A posição orbital determina o tipo de mundo que pode existir. No centro desse sistema, a estrela emite radiação constantemente. Essa radiação pode ser benéfica, como no caso da luz visível que aquece superfícies e sustenta a fotossíntese, mas também pode ser destrutiva, como nos casos de estrelas muito jovens que emitem intensas rajadas ultravioletas, capazes de varrer atmosferas inteiras em pouco tempo. A estabilidade orbital de um planeta depende da massa e da atividade da estrela. Variações de brilho, ejeções de massa coronal ou explosões repentinas afetam a dinâmica do sistema. Em casos extremos, o aumento da luminosidade durante a fase de gigante vermelha pode alterar órbitas, empurrar planetas para fora ou puxá-los para a destruição. A distância ideal entre um planeta e sua estrela é chamada de zona habitável. Nessa região, a água pode permanecer líquida
e a temperatura permite química complexa. A Terra ocupa essa faixa ao redor do Sol. Esse equilíbrio é delicado. Mudanças pequenas na luminosidade ou na distância podem alterar drasticamente as condições de vida. Com o tempo, estrelas mudam. Quando crescem e se tornam gigantes, expandem seus limites e invadem as órbitas internas. Planetas que antes orbitavam com segurança podem ser engolidos. A gravidade os atrai, o calor os consome, e suas estruturas são destruídas dentro do envelope estelar. A estrela absorve o que resta, como parte de sua evolução natural. Mesmo após o fim ativo da estrela, os planetas remanescentes continuam girando ao redor do que sobra. Anãs brancas, por exemplo, podem manter planetas em órbitas distantes. Alguns desses mundos continuam a existir como fósseis de um sistema extinto. São memórias orbitais de um tempo em que a estrela brilhava com força plena. Em muitos casos, os planetas também deixam marcas nas estrelas. Quando são engolidos, enriquecem a composição química da atmosfera estelar com elementos pesados. Estrelas com sinais de ferro, lítio e silício em excesso podem ter devorado mundos rochosos. Essas assinaturas se tornam rastros de relações que terminaram de forma violenta. A ligação entre estrelas e planetas é profunda e dinâmica. Não há sistema planetário sem uma estrela central. Cada planeta conta uma história moldada pela luz, pela gravidade e pelas mudanças do astro que o governa. A estrela alimenta, aquece, guia e, por fim, pode destruir. É a força criadora e, muitas vezes, a devoradora de seus próprios filhos. Durante bilhões de anos, um planeta pode orbitar sua estrela em paz. Mas esse equilíbrio não é eterno. Quando o combustível nuclear no interior da estrela começa a acabar, sua estrutura se transforma. O núcleo se contrai e as camadas externas se expandem. A estrela incha, tornando-se uma gigante vermelha. A partir desse momento, a ameaça para os planetas internos se torna inevitável. A expansão da estrela altera as órbitas mais próximas. Mercúrio e Vênus, por exemplo, correm o risco de serem engolidos quando o Sol alcançar sua fase final. Conforme a estrela cresce, sua gravidade passa a agir com mais intensidade nas camadas internas do sistema. O planeta, antes em uma órbita estável, começa a ser puxado lentamente para dentro da estrela em crescimento. O processo é gradual, mas implacável. A atmosfera superior da estrela entra em contato com o planeta. O atrito freia sua velocidade orbital. Com menos energia para manter sua trajetória, o planeta espirala para dentro. Camada por camada, ele mergulha no plasma quente da estrela. O calor extremo destrói sua crosta, evapora seus minerais e desfaz sua estrutura. Enquanto isso, a estrela responde. A energia liberada pela entrada do planeta afeta sua rotação e seu brilho. Pequenas explosões podem ocorrer. A rotação pode se acelerar. A composição da atmosfera estelar muda. Elementos pesados, que não se formariam naturalmente no interior da estrela, surgem em sua superfície, revelando sinais de um planeta devorado. A ingestão de um planeta pode durar dias ou até semanas. Os efeitos variam de acordo com o tamanho e a composição do planeta. Um gigante gasoso como Júpiter pode deixar um rastro de turbulência por mais tempo. Um planeta rochoso como a Terra se desfaz rapidamente, mas enriquece a estrela com ferro, silício e outros elementos presentes em sua crosta e manto. Esse processo não depende apenas da fase final da estrela. Em sistemas binários ou jovens, instabilidades gravitacionais podem empurrar planetas para órbitas perigosas. A interação com outros corpos pode lançar um planeta em direção ao astro central. Quando isso acontece, o mergulho pode ser rápido. O planeta é engolido em um evento de curta duração e grande impacto. Estrelas com sinais de canibalismo planetário revelam excesso de elementos refratários em sua atmosfera. Esses elementos não se formam na fusão estelar, mas sim em mundos sólidos. Detectar lítio, cálcio e ferro em quantidades incomuns indica que a estrela consumiu um ou mais planetas no passado. A química estelar se torna um registro de antigas destruições. O ato de engolir um planeta pode alterar o destino da própria estrela.
O aumento de massa e de momento angular pode afetar sua rotação ou retardar fases de colapso. O impacto energético, mesmo pequeno em escala estelar, interfere na estabilidade interna. É um ciclo de feedback entre a estrela e o planeta, em que a destruição de um modifica o caminho do outro. O planeta, ao ser consumido, não desaparece sem deixar vestígios. Parte de sua massa é integrada ao envelope da estrela. Outra parte pode ser ejetada em jatos ou tempestades solares. Durante o processo, a estrela pode brilhar mais intensamente. Observadores distantes detectam esse brilho como um lampejo incomum, um indício de que algo foi devorado. Engolir um planeta não é um acidente cósmico. É uma consequência direta da evolução estelar. Quando a fusão muda, a gravidade reorganiza tudo. Planetas que antes habitavam zonas estáveis são lançados ao fogo. A estrela indiferente continua sua transformação. No fim, o que resta é luz, plasma e a memória química de um mundo que deixou de existir. O universo deixa rastros. Quando uma estrela engole um planeta, a destruição não passa despercebida. Embora o evento ocorra há milhares de anos-luz, há sinais que chegam até nós. Esses sinais se escondem na luz estelar, na composição de sua atmosfera e em variações sutis de brilho. O que parece um ponto fixo no céu revela histórias de colisão e consumo. A primeira evidência aparece na superfície da própria estrela. Quando ela devora um planeta rochoso, elementos pesados como ferro, níquel e silício aparecem em maior quantidade do que o normal. Esses elementos não são produzidos facilmente pela fusão estelar. Sua presença em excesso sugere que algo externo foi incorporado. Um planeta sólido deixou suas marcas. Entre esses elementos, o lítio é um dos mais reveladores. Normalmente, o lítio é destruído nas camadas internas das estrelas, mas quando reaparece em concentrações inesperadas na atmosfera, indica um evento recente. A presença de lítio em uma estrela velha funciona como uma pista. Algo trouxe esse elemento de volta. Um planeta pode ter sido a fonte. Outro tipo de evidência é o brilho repentino. Quando um planeta mergulha na estrela, parte da energia gravitacional se converte em luz. A estrela pode aumentar seu brilho por alguns dias ou semanas. Esse aumento é modesto, mas detectável. Observadores atentos percebem que algo aqueceu temporariamente a superfície estelar. Um objeto caiu e liberou energia. Algumas estrelas jovens mostram variações caóticas em seu brilho. Essas flutuações podem indicar que um planeta foi destruído e seus fragmentos ainda orbitam como anéis de poeira. Esse material bloqueia a luz em intervalos irregulares. O que se vê é uma estrela piscando de forma incomum. Fragmentos planetários giram em torno dela como lembranças empoeiradas. Em outros casos, restos de planetas são detectados em discos ao redor de anãs brancas. Após a fase de gigante vermelha, a estrela colapsa e deixa para trás um núcleo denso e quente. Se havia planetas por perto, alguns são destruídos e espalhados em forma de detritos. Espectros dessas anãs revelam sinais de elementos metálicos, indicando material rochoso em suspensão. Algumas anãs brancas possuem atmosferas tão contaminadas que parecem ter engolido vários planetas. Os metais não se mantêm por muito tempo na superfície, o que significa que a contaminação é recente ou contínua. Esse tipo de pista mostra que mesmo estrelas mortas ainda podem consumir. Seus campos gravitacionais continuam atraindo o que resta. Outras evidências vêm de sistemas onde estrelas têm rotação anormalmente rápida. Quando um planeta cai na estrela, transfere momento angular. A estrela então gira mais depressa do que o esperado para sua idade. Esse aumento de rotação é detectável e pode ser comparado com modelos evolutivos. Uma estrela que gira rápido demais pode ter engolido um planeta. Telescópios espaciais ajudam a identificar mudanças sutis. Variações espectrais, assinaturas químicas e eventos luminosos são monitorados ao longo dos anos. A análise da luz revela a composição da estrela. Cada elemento absorve uma faixa específica, como uma impressão digital. Quando aparecem traços inesperados, suspeita-se de uma refeição planetária recente.
Essas evidências observacionais compõem um mosaico. Nenhum dado isolado prova a destruição de um planeta, mas juntos formam uma narrativa coerente. A estrela carrega as marcas de seus atos. Em sua luz, em sua rotação, em sua atmosfera, há sinais de que um mundo foi consumido. O cosmos não esquece o que acontece dentro de suas fornalhas de plasma. A química de uma estrela funciona como um registro da sua história. A composição da atmosfera estelar revela os elementos forjados ao longo de sua vida. No entanto, em certos casos, essa assinatura química mostra anomalias. Elementos que não deveriam estar presentes surgem em quantidades inesperadas. São sinais de eventos incomuns. São pistas do canibalismo estelar. Estrelas que consomem planetas sofrem alterações químicas mensuráveis. Quando um planeta rochoso é engolido, seus minerais são vaporizados e misturados às camadas externas da estrela. Elementos como ferro, magnésio, silício e alumínio aparecem em excesso. Esses elementos são abundantes em planetas terrestres, mas escassos em atmosferas estelares típicas. O ferro é um marcador importante. Estrelas formam ferro em suas fases finais, mas não o transportam para a superfície. Quando há ferro visível na atmosfera de uma estrela, é provável que tenha vindo de fora. Um planeta sólido ou um asteroide rico em metal pode ser a origem. O ferro se deposita nas camadas externas, onde permanece por algum tempo antes de afundar. O lítio também é um indicador valioso. Este elemento é frágil dentro de uma estrela e costuma desaparecer rapidamente. Em estrelas antigas, sua presença é rara. Quando se detecta lítio em grandes quantidades, há um motivo. A hipótese mais consistente aponta para a ingestão recente de matéria planetária, que reabasteceu a superfície com esse material volátil. Outros elementos como cálcio, níquel e cromo também aparecem em concentrações elevadas. Juntos, eles compõem a assinatura mineral de um planeta rochoso destruído. Esses materiais não são gerados por processos normais de fusão dentro da estrela. Sua presença rompe o padrão natural e indica uma contaminação externa. A estrela foi alterada por aquilo que devorou. Estrelas mais jovens ainda podem digerir esses elementos lentamente, misturando-os em sua massa. Já estrelas mais velhas, com estruturas mais estáveis, retêm as impurezas em camadas específicas. A atmosfera se torna um espelho de eventos recentes. Quando se analisa sua luz, é possível enxergar os resquícios químicos de um planeta desaparecido. A intensidade dessas alterações depende da massa e da composição do planeta ingerido. Um mundo rochoso grande deixa uma marca mais forte. Um planeta gasoso, com menor proporção de minerais pesados, altera menos a química. Mesmo luas e asteroides podem contribuir para essa contaminação. Cada evento, por menor que seja, acrescenta uma nova camada de sinais. Essas alterações químicas não duram para sempre. Com o tempo, os elementos afundam no interior da estrela e desaparecem da superfície visível. Por isso, as estrelas canibais identificadas geralmente estão em estágios específicos. Elas exibem suas marcas por alguns milhões de anos, depois voltam a parecer normais. Mas a história já está escrita na luz. A espectroscopia é a técnica que permite detectar essas mudanças. A luz estelar é separada em faixas, como em um arco-íris. Cada elemento químico absorve uma faixa específica. Quando uma estrela mostra faixas incomuns, é sinal de contaminação. A leitura da luz se transforma em leitura da história. A estrela revela o que engoliu sem que diga uma palavra. Essas alterações químicas são testemunhos silenciosos de destruição. O brilho da estrela esconde os restos de mundos que não existem mais. Em vez de órbitas, eles deixaram vestígios na atmosfera. A estrela, agora enriquecida, carrega em si a memória mineral de seus planetas perdidos. Uma lembrança química que só pode ser lida com a linguagem da luz. A rotação de uma estrela é uma característica fundamental que influencia sua vida e evolução. Quando uma estrela engole um planeta, sua rotação pode sofrer mudanças significativas. A transferência de momento angular do planeta para a estrela pode acelerar sua rotação.
causando efeitos profundos na estrutura interna e na atividade magnética do astro central. O momento angular é uma grandeza física que depende da massa, velocidade e distância do objeto em órbita. Planetas em movimento carregam essa energia. Ao serem engolidos, transferem-na para a estrela. Essa injeção de momento angular pode acelerar a rotação estelar em várias vezes, dependendo da massa do planeta e da velocidade com que ele cai. A aceleração da rotação pode alterar a distribuição de massa dentro da estrela. Camadas externas podem ser forçadas a girar mais rápido, enquanto o núcleo mantém sua velocidade. Essa diferença gera forças internas que podem modificar a convecção, o transporte de energia e até a mistura de elementos químicos no interior da estrela. Com a rotação mais rápida, o campo magnético da estrela também se intensifica. Esse campo é gerado pelo movimento de plasma em seu interior. A interação do campo magnético com a rotação gera manchas solares, ventos estelares e atividade magnética elevada. Estrelas canibais podem exibir sinais intensificados dessas atividades, muito maiores do que o esperado para sua idade. O aumento na rotação pode também causar achatamento estelar. A força centrífuga puxa as regiões equatoriais para fora, fazendo a estrela perder seu formato esférico perfeito. Esse achatamento afeta a gravidade local, a pressão interna e o equilíbrio hidrostático, podendo influenciar o fluxo de energia da estrela e a emissão de luz em diferentes regiões. A ingestão de um planeta pode, portanto, acelerar processos internos que mudam o perfil evolutivo da estrela. O aumento da rotação modifica seu tempo de vida e o ritmo de queima do combustível nuclear. A estrela pode entrar em fases evolutivas mais rapidamente ou retardar certos processos, dependendo do impacto da energia adquirida. Em casos extremos, a absorção de planetas gigantes pode provocar instabilidades internas. A estrela pode emitir pulsações ou sofrer erupções de massa coronal, lançando material para o espaço. Essas explosões afetam a atmosfera estelar e podem ser observadas como variações no brilho e na emissão de partículas no ambiente ao redor da estrela. A aceleração da rotação também pode afetar a órbita de outros planetas remanescentes. A mudança no campo gravitacional e magnético pode gerar perturbações que deslocam órbitas ou aumentam a atividade em discos de detritos. O sistema se reorganiza, muitas vezes de maneira violenta, refletindo o impacto do planeta engolido sobre o equilíbrio dinâmico. Diálogo entre a estrela e seu planeta devorado. Cada transferência de energia gera mudanças visíveis e invisíveis que se acumulam na história do astro. O ato de devorar não é apenas destruição, mas transformação. A estrela se adapta, reage, e sua luz revela os segredos dessa convivência íntima e violenta. Assim, a rotação e a estrutura das estrelas canibais carregam os sinais físicos das suas refeições. Elas giram mais rápido, brilham de forma diferente e guardam em sua composição e movimento a memória dos planetas que já foram parte do sistema. O cosmos conta essa história com velocidade, forma e brilho, numa linguagem que espera ser decifrada. Sistemas planetários como o nosso são frágeis diante da passagem do tempo e da evolução estelar. O Sol, estrela de médio porte, tem seu ciclo de vida contado em bilhões de anos. Durante esse período, mudanças profundas transformarão não só a estrela, mas também os planetas que a orbitam, definindo um destino inevitável para mundos próximos e distantes. Quando o Sol esgotar o combustível em seu núcleo, ele começará a expandir-se, entrando na fase de gigante vermelha. Esse crescimento fará com que as camadas externas se estendam para além da órbita atual da Terra. Planetas interiores, como Mercúrio e Vênus, serão engolidos pelas vastas camadas da estrela, desaparecendo para sempre no fogo estelar. A Terra pode enfrentar um destino semelhante. A expansão do Sol trará calor extremo, vaporizando oceanos e atmosfera. Sua órbita sofrerá alterações causadas pela perda de massa solar e por forças gravitacionais dinâmicas. A possibilidade de ser engolida ou incinerada é alta, tornando o planeta inabitável muito antes da absorção total.
Planetas mais distantes, como Marte e os gigantes gasosos, poderão escapar da destruição direta, mas suas órbitas serão perturbadas. A mudança na massa do Sol e a influência de outros corpos podem deslocar suas trajetórias. Alguns podem ser lançados para regiões mais distantes ou mesmo ejetados do sistema, transformando o sistema planetário em um conjunto caótico. Quando o Sol alcançar a fase de anã branca, sua luminosidade diminuirá drasticamente. O núcleo exposto continuará a irradiar calor e luz, mas sem a força das camadas externas. Os planetas restantes experimentarão condições muito diferentes, com temperaturas extremamente baixas e radiação alterada. O sistema entrará em um estágio silencioso, frio e desolado. O destino de sistemas como o nosso mostra o ciclo de nascimento e morte cósmicos. A destruição de planetas interiores é um capítulo doloroso, mas também um processo natural da evolução estelar. A criação e destruição se entrelaçam no tempo, em um balé onde a matéria é reciclada e transformada, mantendo a dinâmica do universo em constante movimento. Mesmo que o futuro pareça sombrio, há lições importantes nesse destino. A observação de sistemas em fases avançadas ajuda a entender os processos que transformarão o nosso próprio sistema solar. A história contada pelas estrelas canibais serve como um espelho para o que acontecerá em bilhões de anos, mostrando um futuro possível e inevitável. Planetas que escapam da destruição direta podem ainda assim sofrer impactos indiretos, como o aumento da radiação e a perda de atmosferas. Isso reduz as chances de vida persistir em lugares distantes. O ambiente se torna hostil, mudando a composição química e física dos mundos remanescentes. A sobrevivência é um desafio constante no cosmos em transformação. A dinâmica entre estrela e planetas é um ciclo contínuo de criação, vida e destruição. O destino de sistemas como o nosso reforça a ideia de que nada no universo é estático. Cada fase traz novas condições, forças e possibilidades. O futuro reserva mudanças profundas que reescreverão a história desses mundos que hoje conhecemos. Ao olhar para o céu, somos lembrados de nossa própria fragilidade e do fluxo eterno do cosmos. O que hoje é lar, amanhã pode ser memória. A estrela que aquece e ilumina poderá, um dia, se tornar uma gigante que devora seus filhos. Entender esse destino nos ajuda a compreender melhor o nosso lugar no universo e a apreciar a efemeridade da vida cósmica. A ideia de estrelas devorando planetas passou muito tempo no campo da especulação. Durante séculos, astrônomos observaram sistemas estelares e notaram irregularidades, mas a conexão entre estrelas e planetas destruídos não era clara. Somente com o avanço tecnológico do século XX, o tema começou a ganhar forma na astronomia moderna, abrindo portas para descobertas surpreendentes. Na segunda metade do século XX, telescópios mais potentes e técnicas espectroscópicas aprimoradas permitiram observar a composição química das estrelas com maior precisão. Pesquisadores notaram a presença de elementos pesados em atmosferas estelares onde não deveriam existir. Essas anomalias indicavam algo fora do comum. Era o primeiro sinal de que estrelas poderiam estar consumindo material externo. A partir dos anos 90, com o lançamento de telescópios espaciais e sondas dedicadas à observação em múltiplos comprimentos de onda, a evidência foi crescendo. Sistemas planetários começaram a ser descobertos em grande número, e os pesquisadores perceberam que a destruição de planetas não era um fenômeno raro. O universo mostrava uma face violenta, onde estrelas engolem mundos em sua evolução. Uma descoberta fundamental ocorreu com a observação de anãs brancas contaminadas por metais. A presença desses elementos pesados sugeria que essas estrelas compactas estavam consumindo restos de planetas ou asteroides. Essa revelação mudou a compreensão da relação entre estrelas mortas e seu ambiente, revelando um ciclo contínuo de destruição e reciclagem de matéria. Na mesma época, telescópios terrestres e espaciais identificaram variações luminosas e sinais espectrais que indicavam eventos de absorção planetária. Essas observações mostravam que a ingestão de planetas
provocava alterações na luz emitida pelas estrelas. Essa luz trazia uma narrativa codificada, que com o avanço das técnicas, pôde ser decifrada para entender os processos envolvidos. As pesquisas foram se aprofundando, e com o aumento da sensibilidade dos instrumentos, foi possível identificar sistemas em diferentes estágios desse processo. Algumas estrelas exibiam sinais de ingestão recente, enquanto outras apresentavam vestígios antigos. Essa diversidade mostrou que o canibalismo estelar é parte integrante da vida de muitos sistemas planetários. Novos modelos computacionais começaram a ser desenvolvidos para simular a interação entre estrelas e planetas em fases finais. Essas simulações ajudaram a prever os efeitos observáveis da destruição planetária, confirmando as evidências reais. A convergência entre teoria e observação reforçou a certeza de que estrelas que devoram planetas são uma realidade comum no cosmos. A descoberta de estrelas canibais também influenciou a busca por exoplanetas. Entender que planetas podem ser destruídos trouxe um olhar mais atento para sistemas instáveis e para as consequências da evolução estelar sobre seus mundos. O conhecimento sobre essas interações ampliou a visão sobre a dinâmica dos sistemas planetários e sua complexidade. Hoje, a história da descoberta das estrelas que devoram planetas é um capítulo emocionante da astronomia. Revela a capacidade humana de desvendar fenômenos distantes e quase invisíveis. Mostra como a observação detalhada da luz, a paciência e a tecnologia abriram uma janela para um universo onde a criação e a destruição caminham lado a lado, moldando a existência das estrelas e seus planetas. Essa trajetória de descoberta inspira curiosidade e admiração. O universo se revela mais vivo e dinâmico do que se imaginava. Cada estrela pode guardar em sua luz a lembrança dos planetas que já foram seus companheiros ou refeições. Entender essa história é compreender um pouco mais do cosmos e de nós mesmos, habitantes efêmeros em meio a forças titânicas e silenciosas. Sistemas binários são pares de estrelas que orbitam entre si, ligados pela força da gravidade. Essas duplas podem desenvolver interações complexas que influenciam profundamente sua evolução. No contexto do canibalismo estelar, sistemas binários desempenham um papel importante, pois a proximidade e a interação gravitacional aumentam a chance de uma estrela devorar a outra ou seus planetas. Quando duas estrelas estão próximas, a gravidade de uma pode atrair matéria da outra, formando um fluxo de gás que atravessa o espaço entre elas. Esse fenômeno pode resultar na transferência de massa, onde uma estrela cresce à custa da outra. Essa troca pode levar ao consumo parcial ou total de uma das estrelas, configurando uma forma extrema de canibalismo estelar. Sistemas binários compactos podem apresentar comportamentos violentos. A estrela que recebe matéria pode acelerar sua rotação e mudar sua estrutura interna. A pressão e a temperatura aumentam, provocando eventos como explosões de raios-x, pulsações e até a formação de discos de acreção brilhantes. Essas interações mostram a energia envolvida em um relacionamento estelar tão íntimo. O canibalismo em sistemas binários não envolve apenas as estrelas. Planetas orbitando uma das estrelas podem ser perturbados gravemente. A instabilidade gerada pela interação binária pode ejetar planetas para longe ou forçá-los a mergulhar em uma das estrelas, resultando em seu consumo. O destino desses mundos é muitas vezes traçado pelo movimento caótico das estrelas. Além disso, quando uma das estrelas envelhece e se torna gigante, seu envelope pode se estender até alcançar a companheira. Nesse processo, a estrela companheira pode capturar e engolir material, incluindo planetas ou detritos que estejam próximos. Essa fase é marcada por intensa troca de massa e mudanças rápidas na evolução de ambos os astros. Estrelas canibais em sistemas binários podem apresentar assinaturas químicas e dinâmicas mais complexas que estrelas isoladas. A mistura de materiais entre as duas estrelas e a influência gravitacional recíproca criam um cenário de mudanças constantes. Essas marcas são captadas pela análise espectroscópica,
revelando histórias de interação intensa e transformação. O fenômeno também pode culminar em eventos catastróficos, como supernovas em sistemas binários. Quando uma estrela consome matéria da companheira, pode ultrapassar limites críticos, levando a explosões que iluminam o cosmos. Essas explosões liberam elementos pesados que enriquecem o meio interestelar, mostrando que o canibalismo estelar contribui para a evolução química do universo. A presença de sistemas binários é comum na galáxia, aumentando a relevância desses processos. Muitos dos objetos que observamos no céu, incluindo estrelas variáveis e fontes de raios X, são resultados de interações binárias. A influência dessas duplas é fundamental para entender fenômenos relacionados ao consumo de matéria e à transformação das estrelas. Os sistemas binários funcionam como laboratórios naturais para o estudo do canibalismo estelar. Eles permitem observar as consequências da transferência de massa e da interação gravitacional em tempo real. Cada sistema é um palco onde forças colossais desenrolam histórias de destruição e renascimento, revelando o dinamismo do cosmos em suas formas mais intensas. Ao compreender o papel dos sistemas binários no canibalismo estelar, amplia-se a visão sobre a diversidade e complexidade do universo. Essas estrelas gêmeas nos mostram que a convivência pode ser tanto cooperativa quanto predatória. O equilíbrio tênue entre vida e consumo nas estrelas é um convite a mergulhar nos mistérios das interações cósmicas e suas consequências fascinantes. Em sistemas binários próximos, a transferência de massa entre estrelas companheiras é um fenômeno comum e fascinante. Quando uma estrela expande suas camadas externas, parte desse material pode escapar para a gravidade da estrela vizinha. Essa troca contínua modifica a estrutura, a massa e a evolução das duas estrelas, criando uma relação íntima e dinâmica entre elas. A transferência de massa ocorre geralmente quando uma das estrelas alcança a fase de gigante, expandindo seu envelope para além do chamado limite de Roche. Esse limite define a região onde a gravidade da estrela pode reter seu material. Quando ultrapassado, o gás flui para a estrela companheira, iniciando um processo que pode durar milhares ou milhões de anos. O fluxo de matéria entre as estrelas forma um canal de material conhecido como fluxo de Lagrange. Este caminho conecta as duas estrelas, permitindo que a massa seja transferida de uma para a outra. Esse fluxo pode criar um disco de acreção ao redor da estrela receptora, onde o material se aquece e emite radiação intensa, tornando o sistema luminoso em diferentes comprimentos de onda. Essa transferência modifica o equilíbrio hidrostático das estrelas, influenciando seu raio, temperatura e luminosidade. A estrela que perde massa pode encolher ou se transformar, enquanto a que recebe matéria pode se expandir ou até acelerar sua rotação devido ao momento angular adquirido. Essas mudanças afetam profundamente suas trajetórias evolutivas. O processo é muitas vezes instável. A taxa de transferência pode variar, causando oscilações na luminosidade e no espectro do sistema. Em casos extremos, a transferência rápida pode provocar eventos violentos como erupções, jatos ou explosões de raios X. Essas manifestações são sinais visíveis da intensa interação entre as estrelas companheiras. Sistemas com transferência de massa são laboratórios naturais para observar física extrema. O material que flui pode gerar campos magnéticos fortes e aquecer plasma a temperaturas milionárias. A emissão de radiação nesses sistemas oferece pistas sobre a dinâmica interna das estrelas e a física dos discos de acreção, elementos essenciais para entender a evolução binária. A transferência de massa pode alterar o destino final das estrelas. Uma estrela que ganha massa pode evitar o colapso prematuro, enquanto a que perde massa pode se tornar uma anã branca ou uma estrela de nêutrons mais cedo do que o esperado. O equilíbrio entre consumo e doação é delicado, moldando o ciclo de vida dessas estrelas companheiras. Quando a transferência é intensa, as estrelas podem acabar se fundindo, formando um único objeto mais massivo. Essa fusão libera energia colossal,
podendo gerar explosões brilhantes e ondas gravitacionais detectáveis. Esses eventos são testemunhos da interação violenta e transformadora que a transferência de massa pode promover em sistemas binários. A observação da transferência de massa auxilia na compreensão dos fenômenos mais violentos do cosmos. Supernovas do tipo Ia, por exemplo, estão relacionadas a esse processo em sistemas binários. A acumulação crítica de massa em uma estrela pode levar a explosões que sintetizam elementos pesados e enriquecem o meio interestelar, influenciando a química do universo. Compreender a transferência de massa entre estrelas companheiras é fundamental para desvendar a complexidade das interações estelares. Essas histórias de troca e transformação revelam um universo onde nada é fixo, onde a matéria dança entre estrelas em um ciclo constante de mudança, provocando tanto criação quanto destruição em uma dança cósmica infinita. Em regiões densas do universo, como aglomerados estelares, a proximidade entre estrelas favorece encontros dramáticos. Nessas vizinhanças apertadas, estrelas podem colidir e fundir-se, criando objetos muito diferentes dos que surgem isoladamente. A fusão estelar é um fenômeno violento que altera profundamente o destino das estrelas envolvidas. A aproximação entre estrelas é facilitada pela alta densidade dessas regiões, onde milhares ou milhões de estrelas ocupam volumes relativamente pequenos. As interações gravitacionais são constantes e complexas. Essas forças podem reduzir as distâncias entre estrelas, levando a encontros diretos e, em alguns casos, a fusão completa. Quando duas estrelas se fundem, suas massas e energias combinam-se, formando um único objeto com propriedades distintas. O novo corpo pode apresentar uma luminosidade maior, temperaturas elevadas e rotatividade acelerada. Esse processo ressignifica a trajetória evolutiva da estrela resultante, que pode viver mais ou morrer de maneira diferente do que estrelas isoladas. A fusão estelar pode gerar fenômenos brilhantes e explosivos, como flashes de luz intensos e emissão de radiação em vários comprimentos de onda. Esses eventos são indicadores do encontro violento entre estrelas, permitindo que astrônomos detectem e estudem essas colisões a distâncias enormes, mesmo em galáxias distantes. A mistura das camadas internas das estrelas fundidas pode desencadear processos nucleares acelerados. A fusão provoca alterações na composição química e na estrutura interna, podendo reativar a queima de elementos que já haviam sido consumidos. Isso cria um objeto singular, cuja vida e morte fogem dos padrões tradicionais da evolução estelar. Em aglomerados globulares, onde a densidade estelar é particularmente alta, a fusão de estrelas é um fenômeno relativamente comum. Essas regiões são verdadeiros caldeirões cósmicos, onde a interação entre estrelas pode alterar completamente a paisagem estelar. O resultado são objetos exóticos, como estrelas azuis estragadas, que se destacam pela aparência jovem. A fusão também pode ocorrer em sistemas binários muito próximos, quando a perda de energia orbital aproxima as estrelas até o contato. A coalescência nesses sistemas pode desencadear uma liberação de energia intensa, gerando ondas gravitacionais detectáveis por observatórios terrestres, conectando a fusão estelar com a física das ondas do espaço-tempo. Além das estrelas normais, a fusão pode envolver objetos compactos como anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Essas fusões liberam quantidades imensas de energia, gerando explosões poderosas e sinalizando eventos que influenciam a dinâmica e a química do universo. A fusão estelar é, assim, uma peça-chave no ciclo cósmico de vida e morte. Observar a fusão de estrelas em ambientes densos ajuda a compreender como o universo recicla sua matéria e energia. Essas colisões violentas formam novos objetos e impulsionam processos que contribuem para a diversidade estelar e galáctica. Cada fusão é um capítulo dramático da história cósmica, onde forças titânicas reescrevem o destino das estrelas. A fusão de estrelas é um testemunho da complexidade e dinamismo do cosmos. Em ambientes onde a densidade e a gravidade ditam regras rigorosas, a união de astros
cria fenômenos únicos e inspiradores. Estudar esses eventos é explorar o lado mais intenso e criativo do universo, onde a destruição e a criação coexistem em uma dança eterna. Anãs brancas são os remanescentes compactos de estrelas que já consumiram seu combustível nuclear. Esses corpos densos possuem tamanho semelhante ao da Terra, mas com massa equivalente a uma estrela comum. Apesar de silenciosas e aparentemente calmas, algumas anãs brancas atuam como canibais ao devorar matéria de estrelas vizinhas, num processo invisível e poderoso. Quando uma anã branca faz parte de um sistema binário, sua forte gravidade pode atrair material da estrela companheira. Essa transferência ocorre de forma gradual, com gás capturado pela anã branca, formando um disco ao seu redor. A matéria aquecida nesse disco emite radiação intensa, revelando a atividade do canibal silencioso que consome o que restou de sua parceira. A transferência de massa pode levar a um aumento gradual da massa da anã branca. Se essa massa ultrapassar o limite de Chandrasekhar, aproximadamente 1,4 massas solares, a anã branca pode entrar em colapso, desencadeando uma supernova termonuclear. Esse evento catastrófico libera uma energia imensa e é fundamental para a evolução química do universo. Anãs brancas podem acumular material não só de estrelas normais, mas também de planetas, asteroides e cometas que orbitam no sistema. Esses pequenos corpos podem ser destruídos e consumidos silenciosamente, deixando sinais químicos na atmosfera da anã branca. Essa evidência revela o destino de muitos corpos celestes e o poder gravitacional dessa estrela compacta. O consumo constante de material modifica as características da anã branca, alterando sua rotação e seu campo magnético. Esses efeitos são sutis e detectados por instrumentos sensíveis, permitindo aos astrônomos desvendar a complexa interação entre a anã branca e seu ambiente. Assim, a canibalização ocorre sem grandes explosões visíveis, mantendo um perfil discreto. Quando a matéria acumulada se aquece no disco de acreção, ela pode gerar emissões nos raios X e ultravioleta. Essas radiações são indicativos da intensa energia liberada na superfície da anã branca, marcada pelo processo de fusão nuclear superficial que pode ocorrer temporariamente. Assim, o canibalismo é acompanhado por uma assinatura energética reveladora. Em alguns casos, a transferência de massa pode ser irregular, causando explosões periódicas chamadas novas. Essas explosões são eventos violentos que ejetam parte do material acumulado, mas não destroem a anã branca. Essa repetição de consumo e expulsão demonstra a complexidade da interação entre as estrelas e seus remanescentes densos. As anãs brancas canibais desempenham um papel fundamental na química e na evolução galáctica. Elas são responsáveis pela criação e dispersão de elementos pesados no meio interestelar, enriquecendo futuras gerações de estrelas e planetas. Esse ciclo de consumo e transformação é um componente essencial da dinâmica cósmica. A presença de anãs brancas canibais em galáxias próximas e distantes torna esses objetos fontes importantes de radiação e energia. Através da observação desses sistemas, é possível entender processos físicos extremos e complexos, revelando a dança silenciosa entre matéria e gravidade em escalas impressionantes. Essas estrelas compactas mostram que o cosmos não é apenas palco de explosões espetaculares, mas também de fenômenos sutis e contínuos que influenciam a evolução estelar. Anãs brancas, como canibais silenciosos, nos convidam a explorar um universo onde a força da gravidade domina, consumindo lentamente o que restou de estrelas que um dia brilharam intensamente. Estrelas de nêutrons e buracos negros representam os objetos mais extremos do universo, remanescentes de estrelas massivas que colapsaram sob sua própria gravidade. Esses corpos densos e compactos possuem campos gravitacionais intensos que lhes permitem devorar matéria ao seu redor, criando fenômenos cósmicos que fascinam cientistas e inspiram o imaginário coletivo. Estrelas de nêutrons são compostas quase inteiramente por nêutrons,
e possuem um diâmetro de cerca de 20 a 30 quilômetros, concentrando massa maior que a do Sol. Sua gravidade extrema atrai material da vizinhança, especialmente quando fazem parte de sistemas binários. A matéria capturada forma discos de acreção, onde energia é liberada em raios X, iluminando esses canibais silenciosos. Buracos negros são ainda mais enigmáticos. Sua gravidade é tão forte que nada escapa do horizonte de eventos, nem mesmo a luz. Quando matéria cai em direção a um buraco negro, ela se aquece intensamente e emite radiação antes de desaparecer. Esses devoradores cósmicos criam efeitos visuais e energéticos que podem ser detectados mesmo a bilhões de anos-luz de distância. Nos sistemas binários, a interação entre uma estrela normal e uma estrela de nêutrons ou buraco negro pode levar a uma transferência constante de massa. O material que escapa da estrela companheira é puxado para o objeto compacto, onde se aquece e emite raios X. Essa luminosidade variável é um sinal claro do canibalismo estelar em ação, um balé gravitacional violento. A rotação rápida das estrelas de nêutrons, em alguns casos centenas de vezes por segundo, é intensificada pela matéria que absorvem. Essa aceleração pode gerar pulsares, estrelas de nêutrons que emitem feixes de radiação eletromagnética regulares, como faróis cósmicos. Esses pulsos são ferramentas poderosas para entender a física extrema nesses objetos. Buracos negros supermassivos, localizados no centro de galáxias, também são devoradores vorazes. Eles capturam gás, estrelas e até mesmo outros buracos negros, formando discos de acreção brilhantes e jatos poderosos que influenciam a evolução das galáxias. Esses gigantes gravitacionais moldam o cosmos em escalas imensas e misteriosas. Quando a matéria cai em um buraco negro ou estrela de nêutrons, parte dela pode ser ejetada em jatos relativísticos, que se estendem por milhares de anos-luz. Esses jatos carregam energia e matéria para o espaço interestelar, afetando ambientes distantes e participando da complexa teia cósmica, onde criação e destruição coexistem. Fusões entre estrelas de nêutrons e buracos negros liberam ondas gravitacionais detectáveis por observatórios na Terra. Esses eventos são testemunhos das forças mais intensas do universo, revelando processos que desafiam a física tradicional e ampliam o conhecimento sobre a matéria em condições extremas. Esses canibais cósmicos são laboratórios naturais para explorar as leis da física sob condições impossíveis de reproduzir em laboratório. Interação entre gravidade, matéria e energia nesses objetos desafia conceitos e abre caminhos para novas descobertas, conectando a astronomia à física fundamental. Estrelas de nêutrons e buracos negros devoradores são símbolos da complexidade e beleza do universo. Seus processos de consumo mostram que a morte de uma estrela pode ser apenas o começo de um ciclo intenso de transformação, onde matéria e energia são recicladas em uma dança eterna que molda o cosmos que conhecemos. Emissões de raios X são sinais poderosos do cosmos extremo. Quando matéria é capturada por objetos densos como anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros, essa matéria aquece a temperaturas milhões de graus. Essa energia térmica é liberada principalmente na forma de raios X, uma radiação invisível que revela processos violentos no universo. Esses raios X são detectados por satélites especiais que orbitam a Terra. Eles mapeiam regiões onde a gravidade domina, observando discos de acreção e jatos formados em torno dos objetos compactos. A radiação emitida contém informações sobre a velocidade, temperatura e composição da matéria sendo engolida. Um verdadeiro relato dos acontecimentos próximos ao limite da física conhecida. Eventos transientes são fenômenos que aparecem e desaparecem rapidamente no céu, durando desde segundos até meses. Muitos deles são ligados a emissões intensas de raios X. Esses flashes surgem quando grandes quantidades de matéria são consumidas rapidamente, gerando explosões ou alterações bruscas na emissão energética dos objetos compactos. As novas e supernovas também produzem eventos transientes. Durante a explosão,
a radiação emitida pode alcançar intensidades enormes, incluindo raios X. Esses momentos são cruciais para entender como estrelas morrem e como elementos pesados são espalhados pelo espaço, alimentando a criação de novas estrelas e planetas. Buracos negros em sistemas binários exibem episódios de acreção que levam a variações bruscas na emissão de raios X. Essas variações refletem mudanças na taxa de captura de matéria, evidenciando o comportamento caótico e instável dos discos que alimentam esses canibais cósmicos. Estrelas de nêutrons pulsantes ou pulsares apresentam emissões periódicas que são detectadas como pulsos de raios X. Esses sinais regulares ajudam a mapear a rotação e o campo magnético dessas estrelas, revelando como a energia é dissipada em ondas eletromagnéticas através do espaço. Alguns eventos transientes são ainda mais efêmeros, como explosões de raios gama. Essas explosões são as mais energéticas do universo, durando poucos segundos, e associadas à fusão ou colapso rápido de estrelas massivas. A emissão intensa de raios X acompanha esses fenômenos, iluminando as regiões ao redor. Durante a acreção, o material formado em discos aquece e pode gerar jatos de partículas que se movem quase à velocidade da luz. Esses jatos emitem raios X que se propagam pelo espaço, atingindo distâncias enormes. A observação desses jatos revela a transferência de energia do objeto compacto para o meio interestelar. A análise da variabilidade das emissões de raios X permite entender os processos físicos dentro dos discos de acreção. Flutuações rápidas indicam turbulências e instabilidades, enquanto padrões mais longos sugerem ciclos de alimentação e esgotamento da matéria disponível. Os telescópios espaciais modernos monitoram constantemente o céu em busca desses eventos transientes. Quando detectados, desencadeiam campanhas de observação em múltiplos comprimentos de onda para registrar a evolução do fenômeno e captar detalhes antes que desapareça. Algumas anãs brancas exibem explosões recorrentes chamadas novas, caracterizadas por aumento súbito na emissão de raios X. Essas explosões são causadas por ignições superficiais de hidrogênio acumulado, proporcionando um espetáculo de luz em um palco cósmico silencioso. Buracos negros supermassivos nos centros das galáxias produzem emissões de raios X variáveis, originadas do material que cai no horizonte de eventos. Essas emissões influenciam a formação de estrelas ao redor, mostrando como um único objeto pode controlar a evolução de uma galáxia inteira. Explosões em sistemas binários podem gerar ondas de choque que aquecem o gás interestelar, criando bolhas de alta energia detectadas em raios X. Essas estruturas ajudam a traçar a história dos encontros violentos entre estrelas e seus remanescentes. Eventos transientes observados em raios X funcionam como alertas para fenômenos de alta energia que marcam o ciclo de vida estelar. Cada detecção amplia a compreensão dos limites entre a matéria, energia e gravidade em condições extremas. A física por trás das emissões de raios X envolve interações complexas entre partículas e campos magnéticos. Essas interações geram radiação que nos chega depois de atravessar vastas distâncias, como mensageiros do drama cósmico em curso. Explosões e variações de raios X contribuem para o enriquecimento químico do universo, espalhando elementos formados nas estrelas para o meio interestelar. Esse ciclo alimenta a formação de novos sistemas, fechando um ciclo que se renova eternamente. A combinação de observações em raios X com outras frequências permite construir um panorama detalhado dos eventos transientes. Essa abordagem multiespectral revela aspectos diferentes do fenômeno, como a interação da matéria quente com o ambiente próximo. As emissões de raios X são frequentemente acompanhadas por ondas gravitacionais, especialmente em fusões violentas. Essa dualidade na observação amplia os horizontes da astrofísica, permitindo novos modos de exploração do cosmos. Eventos transientes também podem ocorrer em sistemas com planetas, quando corpos são engolidos por estrelas ou remanescentes compactos. Esses episódios mostram que o canibalismo cósmico
não se restringe apenas a estrelas, envolvendo toda a diversidade do universo. A busca contínua por eventos transientes e emissões de raios X mantém a astronomia moderna em constante alerta. Cada nova descoberta traz pistas essenciais sobre a dinâmica do universo, onde a gravidade e a energia tecem histórias de poder e transformação. Ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo, geradas por movimentos acelerados de massas extremamente densas. Elas se propagam pelo universo à velocidade da luz, carregando informações sobre eventos violentos, como colisões entre estrelas compactas. Essas ondas são mensageiras silenciosas dos encontros mais dramáticos do cosmos. Quando duas estrelas de nêutrons ou buracos negros orbitam uma próxima da outra, sua dança gravitacional provoca emissões contínuas de ondas gravitacionais. Essas ondas carregam energia, fazendo com que as estrelas se aproximem cada vez mais até colidirem. Esse processo pode levar milhões de anos antes do encontro final, um espetáculo de força e transformação. A colisão entre estrelas de nêutrons libera uma quantidade enorme de energia. Além das ondas gravitacionais, ocorre uma emissão intensa de luz e partículas, resultando em fenômenos conhecidos como explosões de raios gama. Essas explosões são breves, mas extremamente poderosas, iluminando o universo distante e revelando a morte de estrelas em grande estilo. Buracos negros que se fundem formam um novo buraco negro ainda mais massivo. Essa fusão é acompanhada por um pico intenso de ondas gravitacionais, que pode ser detectado por instrumentos sensíveis na Terra. A identificação desses sinais confirma previsões da teoria da relatividade geral e abre uma nova janela para observar o universo. Detectores como o LIGO e o Virgo são responsáveis por captar essas ondas. Eles utilizam lasers e espelhos para medir variações minúsculas no espaço-tempo causadas pela passagem das ondas gravitacionais. Essas variações são tão pequenas que representam uma das medições mais delicadas já feitas pela humanidade. A análise dos sinais permite determinar características das estrelas que colidiram, como suas massas, distâncias e velocidades. Cada evento registrado é uma oportunidade para compreender melhor a física sob condições extremas que não podem ser reproduzidas em laboratórios na Terra. Colisões entre estrelas de nêutrons também produzem elementos pesados como ouro e platina espalhados pelo espaço. Essa nucleossíntese cósmica é uma das fontes desses metais preciosos, essenciais para a formação de planetas e até para a vida como conhecemos. As ondas gravitacionais viajam por todo o universo, cruzando galáxias e vazios cósmicos. Seu registro permite que cientistas ouçam eventos distantes, mesmo que a luz dessas colisões não tenha chegado ainda ou tenha sido bloqueada por poeira e gás. A frequência e intensidade das ondas gravitacionais variam conforme as massas dos objetos e a proximidade da colisão. Observações contínuas revelam uma população crescente desses eventos, sugerindo que colisões estelares são comuns em certos ambientes galácticos densos. Ambientes como aglomerados estelares facilitam encontros próximos entre estrelas compactas, aumentando as chances de fusões. Nessas regiões, a gravidade age como um maestro, conduzindo corpos densos em encontros que mudam para sempre a paisagem cósmica. Ondas gravitacionais trazem informações complementares à luz e radiação emitidas por esses eventos. Juntas, essas mensagens formam um retrato mais completo da física extrema e das consequências dessas colisões para o meio interestelar. Estes eventos são também laboratórios para testar teorias fundamentais da física, como a relatividade geral. A precisão com que as ondas são detectadas e interpretadas permite confrontar as previsões matemáticas com a realidade observada, fortalecendo ou desafiando nosso conhecimento. Fusões entre buracos negros e estrelas de nêutrons geram sinais com características distintas, permitindo classificar os eventos e entender os processos envolvidos na transformação desses objetos em novos corpos compactos. O impacto dessas colisões no ambiente circundante pode ser enorme, produzindo jatos relativísticos e ondas de choque
que alteram a estrutura do meio interestelar. Esses efeitos se propagam por milhares de anos-luz, afetando a formação de novas estrelas e sistemas planetários. Estrelas de nêutrons que colidem também podem formar estrelas ainda mais exóticas, como estrelas híbridas ou buracos negros. Esses objetos têm propriedades únicas que desafiam a compreensão tradicional da matéria e da gravidade. As ondas gravitacionais geradas durante a colisão são detectadas por poucos segundos, mas sua assinatura permanece nas análises, fornecendo dados valiosos sobre o evento. A precisão temporal é essencial para correlacionar esses sinais com outras observações eletromagnéticas. Esses eventos contribuem para mapear a distribuição de matéria escura e a estrutura do universo. As ondas gravitacionais atuam como sondas cósmicas, revelando regiões inacessíveis para observações convencionais. A combinação de ondas gravitacionais com emissões eletromagnéticas permite a astronomia multimensageira, uma revolução na forma de observar o cosmos. Essa abordagem amplia o alcance do conhecimento sobre processos violentos e misteriosos. Colisões estelares, detectadas pelas ondas gravitacionais, mostram que o universo está em constante transformação, com destruição e criação ocorrendo simultaneamente em escalas inimagináveis. O futuro da detecção de ondas gravitacionais promete descobrir eventos ainda mais distantes e exóticos, ampliando o entendimento da origem e evolução do universo. Cada nova observação é um passo rumo ao desconhecido, convidando a humanidade a desvendar os segredos mais profundos do cosmos. No coração de aglomerados estelares densos, surgem estrelas que parecem desafiar o tempo. São as chamadas Blue Stragglers, estrelas que aparentam ser mais jovens, mais brilhantes e mais quentes do que suas companheiras de mesma idade. Esses corpos celestes intrigam astrônomos desde o século passado, quando foram identificados pela primeira vez em enxames globulares. Blue Stragglers recebem esse nome por apresentarem uma cor azulada, típica de estrelas jovens e quentes, contrastando com a tonalidade avermelhada das estrelas envelhecidas ao seu redor. Essa aparência contradiz a expectativa de que todas as estrelas em um aglomerado se formaram simultaneamente e evoluíram juntas, revelando um mistério cósmico. A explicação para essa juventude aparente está ligada a processos dinâmicos que ocorrem dentro dos aglomerados. Quando estrelas colidem, ou quando uma estrela acumula matéria de uma companheira, ela pode ganhar massa, revigorando seu brilho e temperatura. O fenômeno é uma verdadeira rejuvenescência estelar, um renascimento no meio de um ambiente envelhecido. Essas interações são comuns em aglomerados densos, onde a proximidade entre estrelas favorece encontros próximos e fusões. A colisão direta entre duas estrelas pode formar uma única estrela maior e mais luminosa, reiniciando seu ciclo de vida e retardando seu envelhecimento. Tal evento altera o curso esperado da evolução estelar. Outra via para a formação de Blue Stragglers ocorre em sistemas binários. Quando uma estrela transfere parte de sua massa para sua companheira, esta última aumenta seu tamanho e temperatura. A transferência de massa rejuvenesce a estrela receptora, tornando-a mais brilhante e alterando seu espectro, um processo que pode durar milhões de anos. Essas estrelas rejuvenescidas ocupam uma posição inesperada no diagrama de Hertzsprung-Russell, uma ferramenta que relaciona temperatura e luminosidade estelar. Enquanto estrelas da mesma idade avançam para fases mais frias e menos luminosas, as Blue Stragglers resistem, ocupando um lugar de destaque entre as estrelas mais jovens. O fenômeno não se limita a aglomerados globulares. Em enxames abertos menos densos, Blue Stragglers também são observados, sugerindo que a transferência de massa em sistemas binários é um mecanismo eficiente para a formação dessas estrelas peculiares. As Blue Stragglers servem como laboratórios naturais para compreender processos complexos de dinâmica estelar. Elas revelam a importância das interações estelares em ambientes densos e desafiam a visão tradicional da evolução isolada das estrelas, demonstrando que o ambiente pode alterar drasticamente o destino estelar. Em termos químicos,
Essas estrelas podem apresentar assinaturas diferentes das estrelas típicas do aglomerado. A fusão ou a transferência de massa pode alterar a composição superficial, revelando elementos que não seriam esperados em uma estrela envelhecida comum, fornecendo pistas sobre seu passado turbulento. O rejuvenescimento afeta a estrutura interna da estrela, com o acréscimo de massa influenciando a pressão e temperatura em seu núcleo. Esse impacto promove uma queima mais vigorosa de combustível nuclear, explicando seu brilho e temperatura elevados em contraste com suas irmãs mais velhas. A observação de Blue Stragglers permite traçar a história das interações estelares em aglomerados. Cada uma dessas estrelas é um registro vivo das colisões e trocas de massa que ocorreram em seu ambiente, ampliando a compreensão da evolução dinâmica em sistemas estelares complexos. A massa adquirida pode variar bastante, influenciando o tempo de vida restante da Blue Straggler. Algumas estrelas podem prolongar seu brilho intenso por centenas de milhões de anos, enquanto outras, com ganhos menores, envelhecem mais rapidamente, mostrando uma diversidade de trajetórias evolutivas. Essas estrelas representam um elo entre a física estelar e a dinâmica gravitacional dos aglomerados. Sua existência confirma que o destino das estrelas não depende apenas de suas massas iniciais, mas também das interações com vizinhas e das condições locais do aglomerado. O fenômeno da rejuvenescência tem implicações para a contagem de idades em aglomerados estelares. A presença de Blue Stragglers pode mascarar a idade real do conjunto, exigindo cautela na interpretação dos dados observacionais e na modelagem da evolução estelar em grupo. A complexidade dessas estrelas desafia a capacidade das simulações computacionais, que precisam incorporar colisões, transferências de massa e dinâmica gravitacional para reproduzir fielmente suas características. Essas simulações são ferramentas essenciais para desvendar os mistérios da sua origem. Em alguns casos, Blue Stragglers exibem rotação rápida, consequência da transferência de momento angular durante fusões ou transferências de massa. Essa rotação pode influenciar a distribuição interna da estrela, afetando a circulação de elementos químicos e a emissão de radiação. O impacto dessas estrelas no ambiente do aglomerado é sutil, mas significativo. Sua luminosidade elevada pode influenciar o equilíbrio térmico local, enquanto sua evolução atípica pode alterar a população estelar e a dinâmica do sistema em longo prazo. Estudar Blue Stragglers contribui para a compreensão dos processos que moldam não só aglomerados estelares, mas também galáxias e o universo em geral. São testemunhas da complexidade da interação entre matéria e gravidade em escalas que desafiam a imaginação. Essas estrelas nos lembram que o cosmos é um palco de transformações constantes, onde o tempo não corre sempre da mesma maneira para todas as estrelas. A beleza e o mistério das Blue Stragglers nos convidam a olhar o céu com novos olhos, atentos às histórias que cada luz revela. O canibalismo estelar é um fenômeno fascinante, mas ainda envolve muitos mistérios. A capacidade de observar diretamente esses eventos é limitada pelas distâncias cósmicas e pela sensibilidade dos instrumentos atuais. Compreender os processos exatos que levam uma estrela a devorar outra, ou seus planetas, é um desafio que desafia a astronomia moderna. O avanço tecnológico impulsiona o conhecimento sobre estrelas canibais. Telescópios cada vez mais potentes e sensíveis permitem detectar sinais sutis, como emissões de raios-x e variações na luz das estrelas. Esses recursos revelam detalhes antes invisíveis, aproximando a ciência da compreensão plena desses processos dinâmicos. Satélites espaciais especializados ajudam a captar radiações de alta energia associadas ao canibalismo estelar. Essas emissões são indicadores cruciais da transferência de massa e da fusão entre estrelas. A evolução desses equipamentos promete ampliar as fronteiras do conhecimento, abrindo janelas inéditas para o universo extremo. O desenvolvimento da astronomia multimensagem expande a visão sobre estrelas canibais. Detectar ondas gravitacionais, neutrinos e outras formas de sinais cósmicos complementa as observações eletromagnéticas. Essa abordagem integrada
permite um panorama mais completo e profundo dos eventos violentos que ocorrem no cosmos. Simulações computacionais de alta resolução oferecem insights sobre a física envolvida no canibalismo estelar. Modelos que incorporam interações gravitacionais, transferência de massa e fusões ajudam a prever comportamentos complexos. A contínua evolução dessas simulações representa uma ferramenta poderosa para explorar cenários difíceis de observar. Ainda existem limites nas teorias que explicam o canibalismo estelar. Muitas interações dependem de condições extremas e variáveis que são difíceis de reproduzir em laboratório. A complexidade das dinâmicas estelares impõe desafios para que modelos matemáticos sejam precisos e abrangentes, exigindo refinamento constante. Estrelas compactas como anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros estão no centro do canibalismo estelar extremo. Compreender o comportamento dessas entidades densas e suas interações requer física avançada e dados observacionais cada vez mais precisos. Esses objetos representam o limite da compreensão humana sobre a matéria e a energia. A expansão do universo cria condições que influenciam a frequência e a intensidade dos eventos de canibalismo estelar. O ambiente galáctico, a densidade estelar e a evolução cósmica são fatores que interagem de forma complexa. Investigar como essas variáveis impactam o fenômeno é um campo aberto para futuras descobertas. A compreensão do canibalismo estelar inspira a criação de novas teorias e hipóteses sobre a dinâmica estelar. As fronteiras entre física, astronomia e cosmologia se estreitam, pois esses fenômenos envolvem princípios fundamentais da matéria e da energia. Esse diálogo interdisciplinar é crucial para o progresso científico. A exploração de diferentes faixas do espectro eletromagnético revela camadas ocultas das estrelas canibais. Cada faixa, do rádio ao gama, fornece informações específicas sobre processos distintos. Ampliar essa abordagem espectral é um caminho promissor para compreender o ciclo de vida das estrelas em seus momentos mais extremos. A busca por respostas sobre o canibalismo estelar fortalece a curiosidade humana sobre o universo. A ciência permanece em constante evolução e cada descoberta abre novas questões. Essa jornada pelo desconhecido é uma aventura que convida todos a refletir sobre a vastidão e complexidade do cosmos que habitamos. A relação entre criação e destruição, crescimento e consumo, é um ciclo que se manifesta nas estrelas. Entender esse equilíbrio é compreender um dos aspectos mais profundos da existência cósmica e o lugar do ser humano dentro dela. Para concluir, o canibalismo estelar nos mostra que o universo é um palco de processos poderosos e misteriosos, onde estrelas vivem, morrem e se transformam numa dança cósmica de criação e destruição. A cada avanço na ciência, mais perto chegamos de desvendar esses enigmas profundos. Continue explorando esse universo fascinante conosco. Inscreva-se no canal e curta o vídeo para não perder as próximas jornadas pelo cosmos.